Olá, meus irmãos, tudo bem? Bom dia, graça e paz. Espero que esteja tudo bem com os irmãos. É mais um domingo onde que nós estamos aqui reunidos para falar um pouco da palavra de Deus, para nós lermos e meditarmos na palavra do Senhor. E hoje nós vamos falar sobre fé. E a nossa lição de hoje ela tem como título Fé versus Fé, né? Então, vamos a partir de hoje estar fazendo sempre estudos falando um pouco sobre fé, o qual que nos mantém, né, de pé, o motivo que nos dá força para nós lutarmos dia após dia. E vamos mergulhar um pouco nesse assunto que é tão importante para a minha vida e para a sua vida. Vamos lá? Pois bem, a nossa lição hoje ela tem como versículo base o texto de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, que diz assim: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que se não veem. É o texto de Hebreus 11, 1, que é um texto muito famoso, e nós, como foi falado já na introdução, nós vamos estar falando bastante, né, nesses dias, e nós iniciaremos hoje falando sobre fé, né? E eu já posso falar assim, né, umas anotações que eu fiz aqui, é que no Novo Testamento essa palavra, né, ela é escrita como pistes, que a tradução seria a tradução de fé, né? Sendo também, né, tem um peso de assim, como capacidade de crer ou confiar incondicionalmente, né? Mas o conceito, né, de fé é expresso de uma forma muito significante nesse texto ao qual nós lemos, que é o de Hebreus 11, 1, né? E é um texto clássico, como eu falei, é um texto bastante conhecido, e onde que ele vai nos trazer palavras de convicção, onde ele vai nos dar certeza, também dar ênfase, né, de que nós podemos até entender também que a fé ela nos dá confiança, que ela nos faz sentir, né, confiantes e faz nos entender que Deus ele é poderoso, né, que essa fé, o sentimento que nós temos de fé, ele é poderoso, ele nos dá segurança, ele nos traz a paz. Então, queridos, já convido os irmãos para ir para o primeiro ponto dessa lição, que vai falar sobre a fé verdadeira. Jesus, fonte da fé verdadeira, né? Jesus, ele é o principal, ele é a nossa fonte para a nossa fé, para que nós possamos ser alimentados. Já podemos dizer de uma forma bem clara que Jesus, ele é a nossa fé. E a nossa lição vai falar assim, né? A fé da qual a Bíblia fala tem por sua fonte o Senhor Jesus Cristo e a sua obra, ou seja, o que Jesus fez em todo aquele período de ministério, a obra toda que ele fez, e isso vai ser como base para a nossa fé, né? Uma fonte que nós passamos a crer através de quando nós vemos os feitos de Jesus Cristo, né? E um texto muito interessante para nós lermos hoje é o texto de Hebreus 12, 2, que vai falar que ele é o autor e consumador da nossa fé, né? E eu gostaria de convidar os irmãos para abrir sua Bíblia aí, né? Em Hebreus capítulo 12, versículo 2. Eu já abri aqui a minha Bíblia e eu vou estar lendo aqui, os irmãos podem estar acompanhando. Hebreus vai falar assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Ou seja, ele é o autor e consumador da fé, ele que é o principal, ele que nos alimenta, ele que vai nos nutrir dessa fé. E dentro desse ponto, né, que Jesus é a fonte e a fé verdadeira, né, da verdadeira fé, tem aí a verdadeira fé e a fé bíblica. Então nós vamos falar agora sobre a fé bíblica. É a fé que Jesus ele provê, né, e é aquela que corre sobre a sua obra e sua promessa, ou seja, todas as promessas que Jesus fez e a sua obra, né, é a fé verdadeira e a fé bíblica. E essa fé bíblica é o que ela procede das Escrituras, da Palavra de Deus, né? E eu também gostaria de estar fazendo uma leitura do texto de João, capítulo 20, versículo 31, que vai falar claramente para nós sobre essa fé verdadeira, essa fé bíblica, né? Então, abra sua Bíblia em João, capítulo 20, versículo 31, ok? A minha Bíblia já está aberta aqui, eu vou fazer a leitura desse texto, e esse texto diz assim: Estes, porém, foram registrados
para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Ou seja, está falando todos os feitos de Jesus, todas as obras que Jesus fez. Então aqui foi escrito que foi, escrito esses textos, essa palavra, a palavra de Deus, foi escrita para que todo aquele que cresce tivesse vida, né, no nome de Jesus Cristo. Por isso que a gente pergunta assim, aceita Jesus como o único suficiente Salvador? Por isso que a gente usa algumas expressões dessa forma. Então, fica bem claro para a gente que Ele é através dele, por causa dele, que nós temos e obtivemos a fé que é verdadeira, ok? Né? E também essa fé bíblica, ela está acima da tradição de experiências humanas, ou seja, é o sobrenatural, ela é mais importante. A nossa fé, ela não vai ter uma base humana, como nós vamos ver mais para frente aqui na nossa lição. Então, ela é realmente superior, ela também ela tem um peso extraordinário, totalmente diferente, porque Jesus Cristo ele veio em forma de homem, mas a sua essência era espiritual. Então, o peso que a gente pode dizer que essa fé nos dá é um peso sobrenatural para a minha vida e para a sua vida, né? E eu gostaria de falar também um pouco sobre características que existem nessa fé bíblica e verdadeira, né? E uma dessas características eu vou falando pontuando assim, tá? A fé bíblica é aquela que é trabalhada por Deus com provas, logo suporta a aprovação. Ou seja, a nossa fé, de acordo com a nossa fé, né, quando nós temos fé, nós vamos passar por provações no nosso dia a dia. E essas provas, elas vão fazer com que a gente também seja obreiro aprovado, homens e mulheres aprovados. E nós não vamos fugir dessas provas, né? Nós não vamos fugir dessas tribulações. Como podemos ver nos dias de hoje, a igreja do Senhor, ela não para, né? Muitas pessoas falam que a igreja ela está fechada, mas na verdade a igreja continua aberta. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela continua trabalhando, ela continua orando, ela continua intercedendo, e mesmo no meio de tribulação, a gente não para, nós não paramos, nós não desistimos. E isso faz o que é a fé, ela faz, né? Essa fé bíblica, a fé verdadeira, ela vai fazer conosco. Ela não permite que venhamos desanimar no meio das tribulações. Outro ponto, a fé bíblica se apoia no caráter de Deus, não nos seus feitos ou efeitos, né? Ou seja, ela vai ser sempre vai se apoiar na presença do Senhor Jesus Cristo, né? Ela vai buscar sempre as características, o caráter, né? A forma que o nosso Deus ele trabalha. A gente não vai olhar pelos seus feitos, se ele fez coisa boa, se ele deixou que coisas talvez aos nossos olhos ruins acontecessem, mas nós vamos nos basear naquilo que a palavra do Senhor nos traz, naquilo que a gente temos como prova que é a palavra do Senhor Jesus Cristo, né? E também a fé bíblica é aquela que crê conforme diz a Escritura, ou seja, tem na palavra de Deus tem sua suficiente regra de fé e prática. A fé bíblica, a nossa fé, ela vai se basear na palavra do Senhor. A gente pode ouvir outros pastores, nós podemos ouvir outros líderes, né? Podemos ler livros, podemos nos nutrir de vários conhecimentos, mas a palavra do Senhor, a Bíblia, ela tem que ser o manual de regra de fé e prática da minha e da sua vida. Do Senhor, Deus ele vai falar conosco através dessa palavra, nós vamos ser nutridos da palavra do Senhor. Então, ela é suficiente, vai ser suficiente para a minha vida e para a sua vida. Como eu falei, nós podemos ler coisas, ler livros, que isso é muito importante para a nossa vida também. Mas o livro principal, que tem que estar sempre em primeiro plano na minha vida e na sua vida, é a palavra do Senhor. A fé bíblica é aquela que se alimenta da palavra de Deus, como fez Jesus ao ser tentado, né? Aí que vai falar, é uma referência sobre quando Jesus é tentado no deserto. E como Jesus falou, né? Não só de pão viverá o homem, mas sim da palavra de Deus, de uma forma resumida do versículo, né? Para os irmãos lembrarem. Então, nós vamos ser alimentados, a minha fé e a sua fé vai ser alimentado da palavra de Deus. Não tem outro caminho, né? Vai ser sempre alimentado da palavra do Senhor.
ok? Então, essas são as características da fé que é bíblica, da fé verdadeira, ok? E eu convido também agora os irmãos a ir para o ponto 2, que vai falar mais um pouquinho sobre fé. Queria perguntar para os irmãos se os irmãos acham que existe falsa fé. Será que existe? E eu vou confirmar para vocês, existe sim. Nós vamos falar um pouquinho agora sobre essa falsa fé, né? A fé, quando ela não é bíblica, quando ela não é baseada na Bíblia, quando ela não procede de Deus, quando ela não é inspirada por Deus, é uma fé considerada falsa, né? E essa fé nós vamos chamar de pseudos da fé. O que seria esse pseudo? Eu vou explicando, a gente vai entendendo melhor, né? Mas a fé que não confere os fatos da verdade eterna, ela não vai ter contestação nenhuma, ela não pode ser nem contestada, não pode ser explicada, ok? Então é uma fé que, assim, já de forma resumida, é a fé baseada em pensamentos humanos. E o pseudo da fé, a natureza, onde surgiu, ele surge justamente na mente humana, na minha cabeça ou na sua cabeça. Graças a Deus, não no nosso caso, né? Mas é meramente humana, ela não tem inspiração nenhuma pelo Senhor, ela é mentalizada, ela é forçada, e as pessoas passam a acreditar em algo que ela imagina, que ela pensa. Então, por isso que falam, né, que é pseudo, que é da própria mente. E ela não pode ser explicada, ela não pode ser desmentida, ela não tem prova nenhuma. E por não proceder de Deus, ela é copiada, essa falsa fé, ela é copiada sobre outros praticantes de outras religiões aí. Eu vou citar algumas aqui, por exemplo, os que são do esoterismo, budista, hinduístas, que participam da superstição de crer positivamente e se apegam às energias positivas da mente para a concretização dos desejos. Ou seja, a pessoa fala, não, tem que pensar positivo, eu tenho que pensar positivo, e ela acredita que ela consegue resolver todas as coisas simplesmente pelo fato do pensamento positivo. Então, o fundamento, a natureza, onde que surge essa falsa fé, é aqui na mente das pessoas, ok? Então, falando mais um pouquinho sobre fé e sobre essa questão de confissão positiva, que eu até falei aqui da pessoa ficar falando positivo, nós vamos falar mais um pouquinho sobre fé ou confissão positiva, né? E essa fé, né, aqui na lição vai falar assim: alguns segmentos evangélicos praticam a pseudo-fé sobre o apelativo de confissão positiva, na qual a fé se resume a um exercício de verbalização de textos bíblicos ou declarações, outras vigiadas pelo próprio confessor, com o propósito de produzirem o efeito pretendido, sobre a alegação de que a palavra que sai da boca do homem tem poder em si mesmo. Ou seja, as pessoas que elas são crentes, né, nessa pseudo-fé, nessa fé meramente humana, ela tem que falar, ela tem que expor, falar mesmo, verbalizar, como eu estou falando com os irmãos aqui, para que essa fé ela crie força, né? Ela acredita que as coisas vão acontecer quando essa fé criar força e ela vai se tornar realidade. Então, por isso que ela precisa falar isso diversas vezes, ela tem que acreditar naquilo que ela está falando, e ela não tem base bíblica nenhuma. Surge da boca do homem, da mente do homem, e ela é vazia. Então, por isso que não é aconselhável seguir essa fé falsa, tomar muito cuidado com esse tipo de fé, ou que se pregam, talvez algumas pessoas podem chegar a falar alguma coisa ou outra, tem que tomar cuidado, porque parece uma verdade, e nós sabemos que não é verdade. Nós estamos aprendendo hoje aqui que esse tipo de fé, essa fé falsa aí, ela não é verdadeira, que ela não tem base bíblica nenhuma, ela não é criada pelo nosso Deus. Ok? E a Bíblia afirma que não tem fundamento nenhum, tá? Existe base, né, para que a Bíblia vai nos afirmar que não tem fundamento nenhum, e que nós podemos conferir lá no texto de Mateus, capítulo 7, versículo 16 e 17. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 7, versículo 16 e 17 vai dizer assim: pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos?
Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém, a árvore má produz maus frutos. Então, é uma afirmação aí de que ela não vai trazer coisa boa para a nossa vida, porque ela não tem base nenhuma na Bíblia, na palavra do Senhor Jesus Cristo. Ok? E essa confissão positiva, ela vai ensinar uma pseudo-fé, como foi falado, porque se inspira na palavra do homem e não na palavra de Deus. Então, a fé falsa que surge da boca do homem, ela vai se ensinar coisas, né, como foi falado, falsas, coisas sem base nenhuma, inspiradas simplesmente no pensamento humano e não na palavra do Senhor. Ok? O nosso próximo ponto é fé. Causa ou meio de comunhão com Deus? Ou um meio vai ser um meio, a nossa fé vai ser uma causa qualquer, vai ser um meio de comunhão com Deus. E nós vamos estar falando um pouquinho agora sobre fé, que é um veículo de comunhão com Deus. Sem dúvida, o texto de Hebreus 11:6 deixa claro que a fé é requerida como meio para agradarmos a Deus e nos aproximarmos dele. Vamos estar fazendo leitura desse texto de Hebreus capítulo 11, versículo 6, que vai falar exatamente assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus crê que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, olha só, sem fé é impossível agradar a Deus. E foi o que o texto nos falou nesse momento. Então, para a nossa comunhão, para a nossa comunicação com o nosso Senhor, tem que ter fé. Não adianta se achegar a Ele, se ajoelhar, orar sem fé. Tem que acreditar, Ter fé é acreditar. Então, tem que acreditar que existe um Deus que nos atende, que ouve nossas orações, nossas petições. E mais uma vez, vai falar aqui que Jesus é o autor da fé, e ele jamais estará sobre dependência da fé. Olha só, Jesus ele jamais vai estar na dependência da fé para cumprir sua palavra e realizar sua vontade a favor de nossas vidas. Como se ele fosse menor que a fé. Jesus ele não é menor que a nossa fé, ou seja, ele vai fazer realmente agir na nossa vida independente do tamanho da nossa fé. Assim eu entendo, que às vezes a gente pode ter a fé assim tão pequena, mas ele vai agir para mostrar justamente o contrário, que ele e que o Pai, que é o nosso Senhor Deus, é maior do que até às vezes quando nós depositamos nossa fé. Mas aqui, para manter essa comunhão, para manter essa comunicação, nós sabemos que é necessário ter fé. É super importante ter fé. E eu gostaria também de estar fazendo leitura do texto de Hebreus 10:38, que vai falar assim para a gente: todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Ou seja, o meu justo viverá pela fé. Ou seja, nossa vida, a minha vida, a sua vida vai ser baseada em fé. Sempre em fé. Ok, queridos? E para finalizar aqui, eu gostaria até de falar um textozinho que eu acho interessante. Falar assim: nos textos de Hebreu, acima citados, esses dois textos que nós lemos, a fé se projeta como nosso fruto para Deus, compromisso de confiança que o honra e o agrada. Ou seja, nossa fé vai nos honrar, vai dar honra ao nosso Senhor também e vai agradar o coração dele. E agora nós vamos falar também, para concluir a nossa lição de hoje, falar fé, dom do fruto do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, ele mesmo fala, ele apresenta no texto lá em Coríntios 12:9, que os irmãos depois podem ler, ele apresenta a fé como um dos dons do Espírito. Mas em Gálatas também, ele vai fazer uma apresentação de que a fé é integrante do fruto do Espírito, que é Gálatas 5:22. E vamos dar uma olhadinha nesse texto lá. Então abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 5, versículo 22, ok? Gálatas 5:22 vai falar assim, e eu vou concluir os 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio.
contra esses não há lei. Esse é um texto que vai falar dos frutos do Espírito. Mas se os irmãos não repararam, não existe a palavra fé claramente nesse texto, mas tem a palavra fidelidade. E eu vou explicar isso para os irmãos. Essa palavra aí, eu tenho que ressaltar que essa palavra fidelidade, na tradução do grego, lá no original, quando foi escrito esse texto, ela tem o mesmo sentido, seria a mesma palavra para traduzir a fidelidade, que é pistes, ou seja, a fé. Foi aquela palavrinha que eu falei lá no começo. Então, nesse caso aqui, a fé também ela aparece integrada nesse dom do Espírito Santo, que o Espírito Santo nos concedeu. Então, em resumo, a fé, ela vem de Deus, é um dom que vem de Deus, como tem um texto que vai falar que não provém de vós, provém de Deus. Então, essa fé, a fé que eu sinto, que eu tenho em Deus, e a fé que os irmãos têm, ela vai prover do nosso Senhor, ou seja, não é do homem. Aquela ideia de pseudo-fé, de pensamento do homem, ela não vai existir na nossa vida, porque nosso Deus, ele vai nos dar essa fé, é um dom do Espírito Santo que vem sobre a nossa vida. Então, queridos, chegamos a mais uma conclusão de uma lição, e que Deus possa abençoar a vida dos irmãos. E essa conclusão, eu reafirmo que Jesus Cristo, ele é o autor e consumador da minha e da sua fé. Não existe pensamento humano, não existe essa coisa de pseudo-fé. A nossa fé, ela tem base, que é a palavra do Senhor. Dela nós dependemos, nós vamos nos alimentar da palavra do Senhor. Nós vamos descansar porque nós vivemos alicerçados na palavra do Senhor. Então, eu gostaria de fazer uma oração nesse momento sobre a vida dos irmãos, também sobre quem ouve, que talvez ainda não creu, mas que nós vamos clamar nesse momento, nós vamos orar pedindo a Deus que essa palavra de fé venha reavivar nossa fé, nós possamos entender que é dele que vem todas as coisas, que vem essa fé que nos mantém de pé. E se você que está assistindo esse vídeo, que por algum motivo ainda não aceitou Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador e deseja nesse momento, eu peço que você feche seus olhos também e ore conosco, mas também entre em contato conosco aqui, deixe um comentário dizendo que aceitou Jesus Cristo, que nós vamos entrar em contato com você, ok? Oremos. Senhor Deus, nós te louvamos, Pai, por mais um dia de vida que o Senhor nos deu. Também te agradecemos por essa palavra que vai falar de fé. E, Senhor, nós entendemos que a Tua palavra, Deus, é a palavra que nos dá vida, é a palavra que nos dá salvação. E pedimos, Deus, que o Senhor abençoe a vida de cada um que está assistindo esse vídeo, essa escola dominical. E aquele, Deus, que ainda não creu, mas que nesse momento sentiu o desejo de entregar a vida ao Senhor Jesus Cristo. Pai, que nesse momento a fé comece a germinar, que a fé comece a crescer no coração dessa pessoa, e Pai, que também ela possa entender que o Senhor é quem criou todas as coisas, é o Senhor que tem domínio sobre a nossa vida, é o Senhor, Pai, que faz todas as coisas acontecerem, que o Senhor é o Deus da cura, é o Deus da salvação. Assim, Pai, abençoa a nossa semana que se inicia também, e que o Senhor Deus esteja conosco em todo momento. Essa é a oração, Deus, que nós fazemos no nome de Jesus. Amém e amém. Também não posso deixar aqueles de parabenizar as mães pelo seu dia especial, Dia das Mães. Que Deus continue também abençoando a cada uma de vocês com essa dádiva de ser mãe, com esse dom especial que é cuidar, de alimentar, de se preocupar também. E então que Deus continue abençoando a vida de cada uma de forma abundante, E até semana que vem, até a próxima.